I don't know why I didn't come. Don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in Boa noite, meu povo. Vamos chegando. O espaço é todo nosso. my heart is drenched in wine, but you'll be on my mind out across the endless sea. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road. My heart is drenched Bem, meu povo, vou convidar a Rafa, nossa convidada, viu, para poder iniciar aqui com a gente. you E Rafa, on my Rafa já tá aqui. Meu amigo, Rafa, bem-vinda! Oi, Léo, boa noite. Boa noite, Paulo. Como está, Rafa? Tá tarde ainda aí, né? Tá, aqui agora são 3 horas da tarde. Eita, nós! Aqui já é noite, viu? 7 horas, 19 horas pra gente. Pois Coisa é, boa, Rafinha, falar com você. muito bom falar com você também. Quero mais uma vez agradecer o convite, essa responsabilidade de estar aqui dividindo espaço com o Léo, grande psicólogo. Eu falo Léo porque me considero amiga, É igual eu chamo você de Rafa. né? Muito obrigada, muito feliz. Gente, ó, a gente vai se apresentar rapidinho. Hoje o nosso tema a gente vai falar sobre psicologia da gratidão. Mas assim, ó, o meu nome é Leandro Costa, né, como o Rafa aí me apresentou. Eu sou psicólogo, psicólogo clínico, trabalho com psicoterapia. E a gente está nessa movimentação de buscar essa psicologia da gratidão para a nossa vida, né? E isso é importante para a gente. E aí essa proposta de convidar a Rafa foi uma proposta da gente poder romper barreiras de distância mesmo. Rafa, ela está lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Rafa, eu conheci Rafa na faculdade, a gente fez faculdade de psicologia juntos. Rafa sempre foi inspiração para mim, enquanto referência, enquanto profissional. E ela sempre utilizava comigo uma palavrinha que eu levo para a vida. Eu até falei para ela, né, a gente conversando, eu falei, Rafa, eu não esqueço quando você falava, vigia, Léo, vigia. E aí eu quero começar dizendo a Rafa, gratidão por ter conhecido o Rafa, gratidão por ter permanecido na vida de Rafa como amigo e poder compartilhar momentos como esse tão significativos para a gente. Viu? Mas assim, gente, quem está chegando, ó, convida todo mundo, chama todo mundo, manda mensagem, diz que a live começou e que a gente vai estar aqui conversando um pouquinho. Fechado? Antes de Rafa, de você se apresentar, quero mandar um beijo para todo mundo, o pessoal de Queimadas que está aqui, né, para todos os meus amigos, colegas, todos os meus amores. Beijo no coração. Então, é com você, Rafinha. Como o Léo falou, meu nome é Rafaele Campos. Eu hoje vivo na Califórnia, no sul da Califórnia, com o meu esposo, sou casada. E tive essa experiência maravilhosa de compartilhar com o Léo da minha jornada acadêmica. Ele foi um suporte, foi um amigo, foi um conselheiro, foi um psicólogo. Com certeza, ele foi uma mão que me puxou muitas vezes. E como ele falou, eu também sou muito grata pela vida dele. E muito grata pela oportunidade de estar aqui. Quando eu falei que é uma grande responsabilidade dividir esse espaço com você, eu vi o profissional que você seria um dia, você já entrou esse profissional e foi desenvolvendo ele ali no curso, crescendo esse profissional.
investindo nesse profissional com todo o seu amor, sua paixão pela psicologia, o que você faz com muito amor. E hoje eu estou vendo realmente que você está chegando lá cada vez mais longe, cada vez conquistando seus objetivos. E eu estou muito feliz como psicóloga de estar aqui podendo falar de um tema que eu amo pessoalmente, particularmente, que é a gratidão e a psicologia. Eu acho que os dois juntos realmente dão um casamento perfeito. Perfeito, né, Rafinha, esse casamento? Muito bem. Eu queria começar, gente, as nossas reflexões com um autor que eu gosto muito, que é Divaldo, né? E aí ele tem um livro intitulado como Psicologia da Gratidão. Tá um pouquinho de iluminação, mas dá para ler. Ó. Psicologia da Gratidão. E aí tem uma frase de Divaldo que eu acho muito interessante para a gente começar, Rafa, que Divaldo faz assim, ó. A psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Então, quando a gente pensa na psicologia da gratidão e a gente começa a discutir, a gente precisa entender primeiro que a gratidão ela é um processo de mudança de olhar. Então, o primeiro passo para a psicologia da gratidão é a gente mudar o nosso olhar. Mudar o olhar, ele tem uma função transformadora. Tem até uma psicóloga, né, que eu gosto também e que trago como referência, que é Márcia Luz, que ela fala sobre essa psicologia da gratidão, né? E a gente precisa entender que quando a gente pensa na gratidão, existe uma movimentação que é o campo de exercitá-la, né? Tudo em propósito de uma vida melhor. E aí quando a gente pensa nesse olhar de mudança, é a gente entender que no lugar dos problemas, a gente precisa começar a olhar para as bênçãos, para as coisas boas que existem na vida. Então, se 100%, de 100%, se 80% é problema, nós temos 20% de coisas bacanas, positivas. Que a gente aprenda a focar nessas coisas positivas. Isso é muito importante para a gente. Então, a gratidão ela entra por esse campo. E aí, quando mudamos o olhar, Rafa, a gente muda os resultados também. Né? Então, quando a gente muda esse olhar, os resultados eles se modificam. Não é que as coisas irão mudar, deixar de acontecer, os problemas vão deixar de existir. Não é. Mas é como se a gente girasse uma chavinha na nossa cabeça e nós percebêssemos... Olha, Rafa, entrou aí a Dailton. Beijo, Oi, querido. Dai. Beijo para todo mundo que está participando. Obrigada, pessoal. Isso. Então, assim, virar essa chavinha na nossa cabeça, Rafa, e entender que a gente pode potencializar naquilo que tem de bom, de positivo. Exato. E aí a gente entra nesse campo da psicologia positiva, que está em alta agora e que é muito forte e que eu vejo de maneira muito necessária para o nosso crescimento e o nosso processo de humanização. Isso é muito forte. E aí, para eu passar a bola para você, Rafa, é só uma reflexão assim bem rápida. Toda vez que alguém... Eu mandei até algumas mensagens durante essa semana provocando a questão da gratidão. Postei um bocado de coisa, tudo voltado para a gratidão propositadamente. Viu? E aí, toda vez que alguém faz algo e eu agradeço, isso, gente, não é gratidão. Isso é educação. Isso a gente precisa entender. A gente aprende em casa com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos cuidadores, né? Então você agradecer por algo que fizeram para você, isso é educação. Ok? Primeira coisa. E assim, aí sempre fala assim, eu sou grato, eu vou na igreja, eu agradeço sempre. Gente, isso se chama oração. Conexão com o seu eu sagrado. Não é gratidão. Então, assim, essas coisas aí que eu falei são importantíssimas, elas precisam acontecer sim. Então a gente precisa entender a importância de agradecer as pessoas, né? Isso é questão de educação, e de se conectar com o seu eu sagrado, independente da sua crença religiosa, né? Isso é importante também. Mas a gratidão, ela vai além. Como eu falei no início, gratidão é uma mudança de olhar. Não é isso, Rafa? 100%, 100%. Eu me lembrei daquela imagem que a gente vê muito, duas imagens que rodam muitas redes sociais. O copo cheio ou vazio, a árvore florida sujando o chão ou dando uma sombra fresca, né? É a mesma situação e cada pessoa vai ter uma visão sobre aquela situação. Você falou sobre a psicologia positivista, e a psicologia positivista ela fala algo que eu gosto muito, que é esse engajamento no indivíduo
esse engajamento do indivíduo, de nós mesmos, em conhecer melhor os nossos talentos, os nossos diferenciais, as nossas forças, as nossas virtudes. Isso é muito importante nesse processo de ser grato, de se tornar alguém grato, porque a gratidão, ela é um sentimento de reconhecimento sobre algo. Então, eu entendo, Fantástico, Rafa. né? Então, eu entendo que é difícil reconhecer o sentimento em mim de ser grato sobre algo quando eu estou passando por algo muito difícil, quando a minha história de vida foi muito dura. E eu falo isso de uma perspectiva pessoal mesmo, de uma história pessoal de vida, Se colocar, de né, Rafa, na vivência. exatamente na vivência. Isso eu aprendi até na faculdade, viu, Rafa? Eu aprendi com um grande colega, Jardel Portela, sou grato a ele também, quero falar isso aqui na live. Jardel, ele falou para mim uma certa feita assim: Leandro, tudo que a gente passa, tudo que você está passando, né, passando em momentos difíceis, situações, sempre me deu apoio também, um amigo muito querido, e um psicólogo que eu trago como referência também. Ele falava, isso é experiência para a gente poder, quando acolher alguém, quando estiver lá no nosso consultório, a gente poder escutar, né, acolher e entender que você também teve experiência com aquilo. Não tem nada melhor do que você ter vivido para você conseguir auxiliar de alguma forma. Isso é a exemplificação da gratidão, Rafa. 100%. Muitas vezes o seu conhecimento, a sua sabedoria sobre você mesmo e sobre o outro vai começar na sua dor. Sim. A sua dor vai te trazer esse conhecimento e, como você falou, um suporte para se tornar uma cadeia do bem de uma forma que a gente nem faz ideia de como isso pode afetar a vida das pessoas. Sim. E, Léo, tem uma coisa muito interessante sobre a gratidão, que eu acho que é um ponto que a gente tem que falar muito, que a gente tem que entender que a dificuldade, muitas vezes, do indivíduo ser grato. Todo mundo conhece alguém que provavelmente em algum momento da vida você falou, nossa, Maria é muito ingrata com a mãe dela. É muito ingrato com a esposa dele. Nossa, mas essa menina é muito ingrata com o marido dela, ou com o professor, enfim. E assim, a gente precisa entender que o indivíduo, ele é um ser... Eu gosto de pensar, eu estava pensando muito sobre o tema gratidão quando você trouxe, e eu pensei, gente, a gratidão, ela é um sentimento que traz um fôlego de vida para nós. Mesmo no momento de muita dificuldade, ela pode ser o seu fôlego de vida. Então, pensa que dentro de você, Léo, é como se dentro da gente tivesse um compartimento, vamos pensar assim de forma figurativa. Dentro de você existe um compartimento, e aquele compartimento foi separado ali para você colocar ali dentro os seus sentimentos, vamos dizer assim, ok? A gratidão, ela é um sentimento positivo. Nós já falamos disso no início da psicologia positiva, ela vem de um sentimento positivo. Então, pensa que essa pessoa, na história de vida dela toda, esse compartimento que foi designado dentro dela para caber as emoções dela, para ter as emoções dela, por conta da história de vida desse indivíduo, vamos imaginar que esse compartimento está cheio, talvez transbordando de experiências negativas, sentimentos negativos, medo, falta de perdão, solidão, rejeição, abandono, todos esses sentimentos que nós vivenciamos, todos nós vamos vivenciar eles em algum momento da nossa vida. De repente você só vê a pessoa e você fala, nossa, ela não é grata, né? Mas aquele compartimento, aquela parte naquela pessoa onde era para estar a gratidão, a paz, o contentamento, a felicidade, a alegria, a esperança, está muito cheia para que naquele momento ela consiga enxergar esse sentimento de ser grato a algo. Então, eu gosto de pensar que a gente tem que parar, né? A gente está falando aqui como psicólogo, você precisa parar, o Léo, você que está ouvindo a gente, você precisa olhar para dentro de você, procurar esse compartimento e analisar ele um pouco e falar, deixa eu ver como está meu compartimento aqui. Ele está, né, ele tá 50-50, ele está positivo ou negativo, ele está mais negativo e tem um espaço pequeno para eu entrar com a gratidão, para eu entrar com a felicidade, com a alegria, com o contentamento. E se você percebe que está muito negativo, se você percebe que está lento que deveria, você pode trabalhar aquilo, é o momento que você tem que começar esse esvaziamento de si, né? Essa autorreflexão, não, pera, eu preciso eliminar essa pessoa da minha vida, eu preciso eliminar esse pensamento da minha vida, eu preciso eliminar, eu vou passar por essa fase da minha vida
E ali São vai ciclos, né, Rafa? ciclos. E vai criando Ciclos. espaço, e aí você consegue pensar melhor sobre ser grato, sobre ser feliz, sobre a paz, né? Sobre o Uhum. contentamento, sobre a alegria. Eu acho que é bem importante a gente pensar nisso uma vez quando a gente olha para o outro, e às vezes até para nós mesmos, tem algo muito mais profundo do que só o acontecimento em si, que a gente julgou como ingratidão. Né? Porque também não tem como falar só da gratidão sem tocar na ingratidão, porque os dois são muito ali, Andam juntos, né, muito Rafa? próximos. Aproveitar, Rafa, essa sua deixa, e aí a gente precisa entender que nós fomos treinados a vida toda para reclamar, gente. A gente já nasceu, ao nascer, né, a gente está lá nascendo, saindo da nossa mãe, da nossa genitora, e aí a primeira coisa que o médico faz é dar um tapinha para a gente chorar. Então a gente já nasce reclamando. Então, Exato. né, a movimentação de vida que a gente expressa é a movimentação onde a gente começa chorando. E perceba que durante a nossa vida, né, quando a gente quer comer, a criança mesmo, né, quer se alimentar, quer trocar roupa, né, porque fez as necessidades na fralda, a primeira coisa que faz é o quê? É chorar. E o choro é uma reclamação. E essa reclamação, gente, é o que a gente vem sendo movimentado o tempo todo na nossa sociedade. Então, ó, reclame que alguém vai te dar atenção, que alguém vai te dar um retorno. Uau. Só que a gente vai entender, Rafa, que quando a gente pensa nesse processo de reclamar, né, o reclamar, ele entra numa análise de... A palavra reclamar é o quê? É clamar. Clamar várias vezes. E quando eu penso em clamar, é o pedir com muita força. Então imagine você lá reclamando, pedindo com muita força, dentro de um contexto negativo, triste. Por exemplo, uma enfermidade, uma doença. Então você está ali o tempo todo reclamando dessa doença. Se o reclamar é um clamar e pedir com força, se você está o tempo todo reclamando de uma doença, você está convidando outras doenças. É como se fosse abrir portas daquilo que você está reclamando, pedindo com força. E aí, quando a gente pensa na psicologia da gratidão, Rafa, a gente começa a entender a importância de agradecer por tudo que nós temos. Sim. E isso é importante, esse processo de agradecimento. E aí, a partir daí, a gente começa a perceber que o nosso cérebro, ele começa a verificar aquilo que você gosta. Então, a nossa linguagem, o nosso pensar, ele precisa estar sintonizado com essa movimentação do que nós estamos clamando, com o que nós estamos pedindo com força. E isso é importante para a gente. Sim, Léo. Você tocou num ponto muito importante. Quando você falou da palavra reclamar, a palavra reclamar, ela também está muito ligada, ela anda muito de mão dada com a palavra muito perigosa, que é a murmurar. Reclamar e murmurar. E a palavra murmuração, que pode se dizer também como a reclamação, a murmuração, ela do hebraico, o significado dela, do hebraico, é andar para trás. Eu acho isso fantástico. E se você observar, é uma chave que vira na nossa vida no momento em que a gente se coloca, percebendo que quanto mais eu reclamo, quanto mais eu murmuro de algo que eu vivo, de algo que eu vivencio, de um contexto que eu estou envolvida, mais para trás em resoluções, em avanço, em perspectiva positiva sobre aquilo, eu tenho. Mais para trás. Verdade, Rafa. Isso é muito forte, isso é muito forte. Então, você ser positivo sobre algo, você ser grato sobre algo, a gente está vivendo um momento bem interessante para falar sobre gratidão, né? Como ser grato num momento como esse. Então, eu penso que vão ter momentos na nossa vida em que vai ser mais fácil para o indivíduo identificar esse sentimento de ser grato sobre algo. Vai ter momentos que vai exigir de nós, como a psicologia positiva fala, vai existir de mim uma análise sobre aquilo. E ainda que eu não tenha a resposta desejável para aquele momento, né? Nós gostamos, como seres humanos, muito de respostas, e respostas claras que me façam entender as coisas rápido, né? Ainda que eu não tenha resposta que eu desejaria para aquele momento, eu prefiro entender que, ainda que seja, como você citou no início, a experiência de me fazer agora mais sábia, a experiência de me fazer agora mais preparada para o meu futuro, a experiência de tirar daquela lição o entendimento que me traz o preparo para avançar na minha vida, isso já é um grande reconhecimento. Então,
eu acho que principalmente nos momentos difíceis, que existe um desafio, vamos dizer assim, muito maior de ser grato, Léo, eu creio que a gente tem que pensar nessa perspectiva, ok, ainda que eu não entenda o motivo pelo qual eu estou passando por isso, ainda que eu não faça ideia o porquê comigo, o porquê agora, o porquê dessa forma, não foi como eu pensei, não foi como eu planejei, eu vou buscar, eu vou entender que dentro dessa situação eu estou crescendo, eu estou amadurecendo e, como você falou, realmente assim, é um pensamento positivo sobre aquilo e ações positivas sobre aquilo para trazer esse sentimento de gratidão. Eu vou sair, Fantástico, eu vou Rafa. conseguir, eu vou vencer. Já passei por momentos piores. Eu sempre falo isso para mim mesma, ajuda. Sim, Rafa, você sim. já passou por momentos piores, você vai vencer essa também. E é incrível como funciona. Funciona Então, mesmo, Rafinha. Rafinha, eu vou pedir ao pessoal que está assistindo a gente, aperta o coraçãozinho um bocado aí, porque isso dá margem positiva para nossa live, viu? Então, ó, curte aí no coração, aperta aí, cansa o dedo aí, ó, o pessoal lá em São Paulo, Rio de Janeiro, viu, Rafa? A gente tem gente de um bocado de estado aí, uma galera já bonita. Beijo pro povo. Brasília, Salvador, Belo Horizonte, tem um pessoal do Califórnia, nós estamos nos Estados Unidos, é isso aí, minha Rafa. São Paulo, minha amiga de São Paulo, obrigada. Queimadas. Pedro. Gente, ó, Rafinha, quando a gente fala sobre essa questão do reclamar e tudo, a gente vai entender que muitos adultos, né, que ficam o tempo todo nesse processo de reclamação, né, muitas pessoas se afastam desses adultos, né, então são pessoas muitas vezes que têm um comportamento tóxico, né, então são pessoas negativas, reclamonas, e aí as pessoas, mesmo que não falem, mas as pessoas, ó, tentam se afastar de pessoas que têm um comportamento assim. Né? Então a gente percebe isso muito forte também quando a gente pensa sobre gratidão. Então, quando a gente pensa em virar essa chavinha que Rafa trouxe, é no intuito da gente poder melhorar para a gente, melhorar para as nossas relações, melhorar para que as pessoas não queiram se afastar da gente. Né? Porque muitas vezes a gente está ali o tempo todo levando para o outro essa culpa, né? essa ingratidão. E, na verdade, é uma movimentação que falta gratidão nossa. Uma gratidão de se colocar à disposição de autotransformação. Porque aí entra num processo que é muito nosso, que é reconhecer os nossos limites, reconhecer os nossos pontos de melhoria, e isso é importante para a gente, ter esse reconhecimento. Né? E tem muita gente, Rafa, que quando pensa nessa questão do reclamar, usa isso como recurso, como estratégia, para poder ver se as pessoas se comovem com ela, se colocar como um coitadinho, e aí chora com tudo, reclama com tudo. A gente precisa entender e exercitar a questão de procurar bênção nos problemas. Então, se existe problemas, sempre vai existir. Poxa, psicólogo não sofre, psicólogo não tem problema, zorra nenhuma, gente. A gente tem problema, né, Rafa? Como todo mundo. Fala igual aquela música, só a bailarina que não tem. Fora isso, a gente tem muitos problemas para administrar, sim. Só que a gente precisa exercitar a questão de procurar as bênçãos que existem no problema. Então, se a gente foca no problema, o cérebro, ele processa que você gosta mais do problema. E aí ele manda mais problema. Isso é químico, gente. Né? Então, assim, focar nos problemas vai voltar mais problemas. Se a gente foca nas bênçãos, nas coisas positivas, nas coisas bacanas, isso volta pra gente também. Então, é muito do que a gente está lançando e atraindo. Isso é muito importante pra gente, né? Cíntia tá falando aqui, ó, se faz de vítima. É isso mesmo, Cíntia. Exatamente. Então, algumas pessoas se colocam no papel de vítima, e aí, esse olhar de vitimismo não leva a gente a uma movimentação de gratidão. Né? Leva a uma movimentação de coitadinho, de, ai, tenho pena de fulano. Essa palavra, gente, é tão forte. Eu não gosto quando as pessoas falam, tô com pena. Sim. Pena não, a gente não tem que ter pena das pessoas. A gente tem que auxiliar para que ela se desenvolva. A gente pode acolher, a gente pode escutar, mas pena não. A gente tem que ter essa movimentação. Tadinho, coitadinho. É isso mesmo, Rafa. E isso a gente tem em nosso repertório de devolutivas para o outro. Né? Então, esse processo de julgar é muito forte. Então, a gente julga demais. Então, aí eu pergunto para vocês, né? Como eu vou agradecer por minha vida financeira, que está uma droga, quando a gente traz essa questão da gratidão, né? E aí, como é que eu agradeço, Leandro, minha vida financeira que está uma droga? Você e Rafa estão dizendo aí para a gente ser grato, para a gente agradecer por tudo, né? A gente vai entender que se existem problemas, existem soluções.
E às vezes a solução está entrelaçada com o problema e a gente não consegue ver porque a gente parece que bota a venda, né? E aí, percebam, é preciso vir alguém de fora, vir outra pessoa para poder mostrar para a gente que existe um problema naquela solução, que existe uma luz no fim do túnel, né, Rafa? E aí, se a gente reclama demais, a gente acaba entendendo que essa reclamação, reclamando só sobre minhas dívidas, aparece mais dívidas. Então, buscar soluções, buscar um olhar positivo para aquilo. Não é isso, Rafa? Exatamente, Léo. Para cada situação, eu penso assim, para tudo que eu não vou ser a primeira a passar por algo no mundo. Não é possível que ninguém nunca passou por isso. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas ao meu redor, para as pessoas próximas a mim, tá passando por algum problema, tá vivendo algum momento desafiador na sua vida? Você deu o exemplo da questão financeira. Poxa, não vai procurar conselho com alguém que tem uma vida financeira destruída, sabe? Não vai conversar, por mais que seja sua melhor amiga. Se é uma área que ela tem dificuldade, talvez você tenha que se aconselhar com uma pessoa que possa te dar um suporte daquilo que a gente falou lá no início, Léo. Os temas estão muito ligados um ao outro aqui na live, porque a gente falou que a experiência ruim, que muitas vezes era para me tornar uma pessoa ingrata, eu escolho ser uma pessoa grata naquela circunstância, pego todo o conhecimento daquilo, agora eu tenho uma autoridade sobre aquele assunto, sobre aquela experiência. Então, questão financeira, por exemplo, eu posso dar um conselho para uma amiga, eu posso orientar alguém. Então, assim, eu vejo, você falou da questão de muitas vezes a pessoa se tornar ingrata e ela precisar de alguém para vir e para tirar essa venda do olho dela e para ajudar ela. A gente estava comentando que se a gratidão ela é esse sentimento de reconhecer algo pelo qual você pode ser grato, se eu tenho essa dificuldade de reconhecer, por que não um amigo vir me ajudar? Né? Por que não um amigo vir e me falar algo que eu tenho? Porque acontece muito isso com a gente, Léo. Com todos nós, isso é muito natural. Parece que a nossa mente ela vai por esse lado e a gente tem que puxar ela para o outro lado. Sim. Que é o quê? É você focar muito no que você não tem. A gente foca muito no que a gente não tem. Foca na falta, né, Rafa? Foca na falta, exatamente. Então, eu vivi uma experiência muito boa na minha vida, que foi uns anos atrás. Você lembra da experiência? Foi quando eu tive a oportunidade de ir à África. Sim. E por 20 e poucos dias eu fiquei ali dormindo numa barraca, numa aldeia, com crianças órfãos, enfim, uma situação bem, bem delicada, bem precária. Quando eu vi toda a falta na minha visão, na minha perspectiva, do que eles tinham e como aquelas pessoas viviam, aquilo foi transformador para mim. Rafa, eu tô arrepiado você falando sua experiência na África. Eu tô arrepiado porque eu lembro das fotos, das suas vivências, dos seus relatos, né? Mas continue. Comendo, as pessoas comiam 3 vezes por semana, era uma água barrada do rio para tomar banho, para fazer comida quando eles tinham. Quando eu vi tudo aquilo e todo mundo sorrindo, abraçando a gente, acolhendo a gente. Feliz, casas, né? Sabe? Gratos, né, Rafa? Sim, aquilo foi assim, transformador para minha vida. Transformador para minha vida. Porque eu me lembro que quando eu voltei para minha casa, eu fui tomar o meu primeiro banho. Quando eu liguei o chuveiro, eu chorei. Eu chorei. Então, assim, nossa, se você for pensar em poder... pelo amor de Deus, você quer que eu seja grato pela água do chuveiro? Até você precisar tomar um banho e não ter esse chuveiro. Até você estar numa rua sem uma casa, um lugar para deitar, uma cama para deitar, uma comida sobre a sua mesa, sabe? Então, assim, isso são coisas que me fortalecem. No momento das faltas, no momento onde eu não conquistei o que eu queria, não foi o final que eu imaginava, não foi como a minha perspectiva não me levou até ali. Eu tenho todos os motivos para estar decepcionado, triste, ingrato, me tornar uma pessoa ingrata, distante das pessoas ao redor, vai virando uma cadeia terrível para a pessoa. Eu gosto nesses momentos, Rafa, de olhar e falar: Rafa, você levantou hoje de uma cama, você tomou o seu banho no chuveiro, você tomou o seu café, você está aqui em pé, com os olhos abertos, respirando, vendo, sabe? Vivendo, você tem família, você tá no... Então, assim, quando eu penso nisso tudo, eu falo, meu Deus, eu tenho, sabe? Eu tenho tudo o que eu preciso, né? Nós focamos muito naquilo que nós queremos, esquecendo que, mas eu precisava de um emprego melhor. Concordo, a gente quer crescer, a gente precisa, mas é como você falou,
O fato de eu ser grato agora é como se fosse uma escada que vai me levando cada vez mais para cima, e para cima, e para cima, e para cima, e melhorando cada vez mais a minha visão e a minha situação em volta de mim. É algo assim, realmente, não vou dizer que é mágico, mas é algo que acontece. Acontece. Acontece, é mesmo, Rafa. E essa gratidão, ela é muito necessária para a nossa movimentação, né? E esse exemplo seu de olhar para as vivências, né, para algumas coisas que a gente acha que é simples, mas para muita gente aquilo é tudo. Isso é importante, né? Então, assim, a gente vai entender quando a gente pensa na psicologia da gratidão, a gente está indo em encontro com a nossa história. Cada um tem uma história, cada um sabe o que precisa ser grato, o que traz enquanto movimentação, né? Como você construiu a sua história, e isso é importante. Tem até um trecho na Bíblia, Rafa, que ele fala assim, eu lembro de você, vigiar e orar para não cair em tentação. Né? E aí isso vai além dos aspectos religiosos sobre fazer coisas erradas, né? A gente vai entender. Então, quando a gente pensa em vigiar e orar, né? A gente vai entender que a gente entra num campo de vigiar os nossos pensamentos, né? De ficar de olho o tempo todo, né? Para poder estimular a gratidão. Então, as coisas passam por a gente, coisas simples, que é o ato de acordar com saúde, de levantar, né? Quantas pessoas estão nesse momento em cima de uma cama, nos hospitais? A gente vê aí a questão dessa pandemia, milhares de pessoas morrendo mediante o mundo todo, e a gente está em casa, né, com saúde, mesmo em processo de distanciamento social, mas com saúde. Então a gente precisa vigiar esses pensamentos, né, no sentido de dizer, olha, eu preciso ser grato por tudo que está acontecendo durante esse período de distanciamento social. Né? Grato pelas lives. Então, assim, eu estava dizendo, a minha terceira live, eu estava falando com o Rafa mais cedo. Então, eu sou grato porque eu estou tendo essa oportunidade, dessa ferramenta, para poder conversar com muitas pessoas, para conhecer pessoas novas, então, de poder auxiliar de alguma maneira. Isso é gratidão. Então, a gratidão ela permeia esse campo. E o nosso pensamento, ele é agente, né, de tudo que a gente faz. Né? Então, assim, se a gente reclama o tempo todo, ele vai atrair essa reclamação. Se a gente é positivo, a gente vai atrair esse campo positivo. Observem como tem pessoas, né, que vivenciam situações, às vezes, semelhantes a nossa, ou a mesma situação, e a gente fala, poxa, fulaninho parece que não tem coração. Passa por isso e está ali sorrindo, brincando, e aí a pessoa olha para esse fulaninho aí como se fosse algo ruim. Gente, isso é a forma como o fulaninho encara. Às vezes, o fulaninho tem um olhar positivo para aquilo. Ele consegue extrair gratidão daquela situação. E isso é importante. É fácil, Leandro? É fácil, Rafa? Não é fácil. É uma movimentação, é um exercício contínuo que a gente vai fazendo. E isso é importante, né, Rafa? Eu diria, a Ângela, mandar um abraço pro pessoal que está participando. O pessoal está mandando vários comentários muito pertinentes. Angela disse que temos que exercitar todos os dias. Oh, beijo para a Cris também, Cris Magali, que vai estar com a gente semana que vem na próxima live. Perfeito. A Ângela falou que a gente tem que exercer a gratidão todos os dias, né? Então, vamos colocar, então, pessoal, que a gratidão, ela pode ser como hábito. É muito difícil inserir um hábito novo no nosso comportamento, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina. Então, vindo baseado dentro dessa fala da Ângela, que ela falou, eu achei interessante. Então, a gratidão, se não flui de mim naturalmente, o que é ok. A gente não tem aqui que, né? Eu acho que o mais importante, se a gente está falando, olha, a gratidão é algo positivo para sua vida. A gratidão é uma chave para sua vida. A gratidão vai ser uma arma para sua vida, né? No melhor sentido da palavra. Então, você pode sim trabalhar isso em você. Poxa, eu acabei de perceber que eu não sou uma pessoa grata. Meu Deus, uau, olha, eu nunca tinha percebido isso em mim, é verdade. Eu nunca agradeci pela cama que eu durmo. Coisas desse tipo que faz com que a gente se desenvolva, com que a gente cresça. Eu acho que então a gente poderia começar a colar, sabe, no espelho, quando você vai fazer uma prova, que você começa a colar lembrete, sabe? Seja grato hoje pelo seu café da manhã. Bota no carro lá. Seja grato porque você tem um carro. Foi de ônibus, seja grato porque você pode andar. Sabe? Todo lugar tá errado. Nunca é incrível. Pode procurar. Não vai faltar um motivo pelo qual você pode ser grato por aquilo. Sabe? Perdi um ente querido. Rafa, qual que é a gratidão que eu tenho em ter perdido uma mãe? Você teve uma mãe. Você é grato porque você teve uma mãe. Porque ela te deu a vida.
sabe? Então não adianta, assim, nos momentos mais desafiadores, se você for muito profundo, você vai encontrar algo pelo qual você é grato àquela situação. E, Léo, algo muito importante que a gente tem que lembrar é esses momentos que a gente passa na vida de muita dificuldade e de muito desafio, e que muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou conseguir, eu não suporto mais, não aguento mais. Não dá, é porque não dá mesmo, eu não consigo. Esses são os momentos onde normalmente a gente mais cresce. São os momentos... O ser humano, nós temos essa capacidade mesmo. Jung fala, Rafa, Jung fala que a gente precisa ir nos nossos infernos mais profundos para conseguir chegar aos céus. Jung na psicologia analítica, né? E esse mergulhar nessa profundidade de ir nos infernos, simbolicamente, é claro que Jung está trazendo, é a gente entender que a gente vai ter momentos, gente, que parece que não vai passar. Quantas situações na vida a gente vive que a gente fala, meu Deus, minha vida acabou. E isso é movimentação para muita gente ter pensamentos suicidas. Lá no consultório, quando eu recebo alguns pacientes, às vezes chega com esse pensamento suicida. Ah, não vai ter jeito, não tem como, porque está preso no problema. E aí a gente, nas sessões, a gente vai conseguindo, através da psicoterapia, Rafa, e você tem esse embasamento, fazer com que esse sujeito vá compreendendo que existe um lado positivo mesmo diante desse caos. E que esse sair fortalecido é igual a metáfora da águia, né? Que a águia morre e renasce das cinzas. Então, essas vivências é como se fosse um renascer mesmo. E sair e chegar fortalecido. E aí, essa maturidade que a vida vai nos convidando o tempo todo, isso é muito importante pra gente. Isso nos fortalece. Aí tem um exercício, Rafa, que eu vou passar assim rapidinho, gente. Ó, anote aí esse exercício, que é o exercício da gratidão, né? Que é caixa ou pote da gratidão. Pode ser um pote de vidro ou uma caixinha. Você pega esse recipiente, viu? E aí alguns pedaços de papel, viu, Rafinha? Depois eu te passo. E cortados uns pedacinhos de papel. E aí o que acontece? Todo dia você pega, né, diariamente, e escreve um motivo de gratidão por aquele dia. O que é que você está agradecendo? Foi muito do que você trouxe, Rafa. Mas esse exercício funciona. Aí anota nesse pedacinho de papel. Pode ser um post-it também. O porquê você está agradecendo por esse dia? O que é que tem de gratidão nesse dia? Aí escreve, dobra e coloca nesse pote ou nessa caixinha. É o que acontece? Durante 30 dias, fazendo esse exercício, o nosso cérebro ele vai processar algumas substâncias positivas e a gente vai se tornar uma pessoa mais positiva. Então, para quem é muito reclamão, para quem se queixa, para quem só consegue ver esse lado negativo, faz esse exercício pelo menos durante 30 dias. E aí vai perceber como vai se tornar uma pessoa mais positiva. Né? Isso é importante para a gente. E para quem quer estender, pode usar isso durante o ano todo. E aí no final do ano, né, que a gente está naquele momento de reflexão, de verificar o que a gente fez de bom, de não tão bom. E aí pega esse potinho da gratidão para você validar aquilo que você teve de agradecimento durante o seu ano. E é uma excelente reflexão. E isso vai nos exercitando a nos tornar pessoas mais positivas, pessoas mais gratas. Isso é importante. Eu estou fazendo esse potinho da gratidão, essa caixinha da gratidão, e estou orientando, viu, Rafa? Algumas pessoas, eu estou fazendo um trabalho de consultoria, né? E estou orientando a quem eu convivo, aos meus treinandos, aos meus pacientes, use essa caixinha da gratidão. Ela funciona, ela nos transforma, ok? Isso é muito importante, não fica essa dica, né? E tem outro exercício aqui, mas você quer falar alguma coisa, Rafa, antes de eu passar outro exercício? Queria fazer um comentário. Fale. É algo que veio aqui para mim agora durante a live e que é algo também que eu queria muito compartilhar com o pessoal que está participando. Eu estou muito feliz de ver o resultado, o pessoal falando que está gostando muito, Léo, porque assim, muitos momentos da nossa vida faltou alguém para trazer algo que era uma chave, né, para virar para nós. A gente já esteve tão perdida, muitas vezes assim, precisando de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de encorajamento, ou de um simples bate-papo com alguém que tem uma afeição por você e que naquela conversa te vem um insight, te vem uma saída. E eu tô muito feliz de ver o pessoal falando, nossa, que live, tô gostando muito, tá me trazendo ideias. Uau, nunca tinha pensado por esse lado. Gratidão, né, Rafa? Gratidão. Então, o pessoal ainda tá exercitando a gratidão aqui. Muito obrigada. Fantástico. Mas o que eu ia falar, Léo, gente, foca na gratidão por você, né? Foca na gratidão, seja grato por você, né?
não espere isso das pessoas. Isso é um ponto muito importante, porque assim, às vezes nós fazemos coisas, nos colocamos em situações esperando que as pessoas ao nosso redor reajam com o comportamento e a gratidão que muitas vezes nós iríamos reagir. E isso torna uma frustração muito grande. Às vezes a pessoa vai se transformando, ela vai mudando, ela era de um jeito, ela vai se transformando de uma forma negativa por conta do que está em volta dela. Eu sei que é difícil. Todo mundo precisa de uma palavra de afirmação, todo mundo precisa de um encorajamento, todo mundo... É muito bom você ouvir um obrigado, é muito bom você, né, você ter esse acolhimento dessa forma das pessoas que estão ao seu redor quando você faz algo. Mas você precisa trabalhar essa gratidão dentro de você num ponto que seja um estilo de vida tão forte seu, sabe? Algo que você veste com tanto amor. Eu sou uma pessoa grata. Eu sou uma pessoa grata. Que não importa o que aconteça em volta de você, ainda que aquilo, a princípio, a priori, venha te abalar, venha te trazer um sentimento ruim, que isso é normal. Você consegue lidar com aquilo e você consegue falar, olha, isso é uma escolha daquela pessoa, eu respeito, eu não vou agir assim, não vou me deixar ser abalada, não vou me transformar, vamos dizer, desconstruir o que eu já estou construindo há um tempo, porque a gente acabou de falar que pode ser um exercício de construção. Então você está ali trabalhando, né? Você quer ser grato, você está vendo as coisas de uma forma muito mais positiva agora. Ai, minha mãe é super chata, minha mãe não vê nada de que eu faço de bom, ela só reclama. Aí, de repente, você tá ali, não, deixa eu pensar. Ai, mas minha mãe teve uma infância tão difícil também, meu avô era um homem durão, ela cresceu sem a mãe. Você tá transformando aquilo. De repente, vem alguém e fala, ai, sua mãe é chata demais, como é que você aguenta? Aí você já começa, nossa, é mesmo, né? Ai, como é que eu aguento? Não, você tem que, sabe, a gente tem que trabalhar isso em nós para que a gratidão seja o seu estilo de vida. Você tem que entender, você fez a escolha de ser grato. Talvez alguém do seu lado não está preparado para passar por isso e não vai vivenciar isso junto com você. Claro, poderia ser um cenário muito melhor, poderia, mas não é assim que o mundo funciona. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa traz a sua história e é importante que eu faça escolha por mim, pela minha felicidade, pelo meu bem-estar, pela minha alegria, pela minha casa, né? Vamos dizer assim, pelo meu, eu falo, pelo meu pedaço, eu chamo minha casa do meu pedacinho do céu. Então, assim, eu preciso fazer desse ambiente onde eu vivo o melhor ambiente possível. Ainda que eu tenha ali situações e pessoas que, né, muitas vezes vêm contra essa atitude minha, eu vou me trabalhar no nível que, às vezes, eu me trabalhando, que acontece muito, você acaba influenciando as outras pessoas ao seu redor, né? Às vezes, diretamente ou indiretamente, as pessoas ao seu redor começam primeiro a perceber que você está diferente e muitas vezes começam a mudar. Quando a gente muda, Rafa, quando a gente muda por dentro, né? Quando a gente muda, a gente consegue influenciar o nosso entorno. E as pessoas começam a perceber isso. E isso é gratificante, né? E as pessoas olham para você com um olhar de gratidão. Né? Porque você acaba sendo influência, você acaba sendo exemplo, né? E isso é importante para a gente. Mas essa sua fala de se autocuidar, de se auto-melhorar, isso é importantíssimo. Super importante, Rafa. Rafa, vou trazer... A gente tem que abrir para algumas perguntas. A gente pode ir fazendo perguntas já para a gente vai respondendo em paralelo, viu? Dúvidas aqui. Rose mandou lá no Instagram uma pergunta, Rafa, né, que foi falando como enterrar as mágoas do passado. Para você, viu, Rafa? Você responde. Como enterrar as mágoas do passado que existem em atrapalhar o seu presente? Né? Então, o passado. Eu percebo assim, que as mágoas, as vivências, a gente tem que usar elas como exemplo. Um exemplo daquilo que eu não quero fazer futuramente. Né? Então, eu tenho um exemplo de vivência com uma pessoa, e isso às vezes se torna mágoa, é um exemplo. E eu sei que eu não quero isso para minha vida. Então, eu tomo isso como referência. Então, o primeiro passo é esse, é usar como referência para o que você não quer para a sua vida. Então, isso é uma forma da gente superar essas mágoas do passado, né, gente? Utilizar ao nosso favor. Uhum. Bom, mágoas do passado. Dava para escrever livros, né? Dá para fazer várias lives aí, viu, Rafa? Temos volume 1, 2, 3, 4. Dá. Mas eu penso assim, mágoa, ela envolve sentimentos muito profundos. Um deles é perdão. Muitas vezes esse perdão você vai escolher uma situação onde você foi magoado e você espera
que o outro venha te pedir um perdão para você superar aquilo e mover, né? Isso pode nunca acontecer, Léo. A pessoa pode nunca assumir, a pessoa pode nunca reconhecer. Eu já fiz isso na minha vida. Não foi fácil, eu fiz a escolha de fazer e foi a melhor decisão que eu tomei para mim, por mim, pela minha felicidade. Eu perdoei o outro. Ah, mas não foi... Mas essa mágoa que eu tenho não veio de algo que eu fiz. Foi ele que errou, foi ela que errou. Ok. Eu perdoei, eu escolhi perdoar. Não sei, em algum ponto, de alguma forma, eram duas pessoas envolvidas na situação. Por que não reconhecer também que eu posso ter feito algo que levou àquela reação? Sabe? E ainda que eu não tenha feito, tenha sido totalmente uma injustiça, vamos dizer dessa forma, eu escolhi perdoar e eu movi a minha vida. E eu andei muito pra frente depois que eu fiz essa decisão. Então, a mágoa, ela é algo que vai envolver perdão, você tem que liberar perdão. Perdão pra você, sabe? E que muitas vezes, Rafa, essa mágoa, esse perdão, haja sessões de psicoterapia para poder acontecer, né? Tem gente que tá ali que reforça muito. Então é o que a gente orienta. Gente, ó, se você tem dificuldade de perdoar, de movimentar essa liberação de energia, busca fazer psicoterapia, é uma estratégia, né? Então, assim, que dá para você colocar para fora, liberar essa energia. Então, o campo da psicologia, ele tem essa abertura para esse acolhimento e transformação. Não é da noite para o dia que acontece esse perdão, né, Rafa? E essa liberação. São várias movimentações. Não, eu acho que... Ó, e Cristiane está falando aqui, ó, que perdoar é libertador, né? É libertador, não mesmo. Mesmo. É libertar a dor, né? Libertar a dor. Só dói, Rafa. Quem sente, às vezes o outro nem sabe que você tá, que você sente algo por ele de raiva, de rancor. E aí, né? Quem sente é quem sofre. Você está ali sofrendo, né, eu já falei até com o estômago doendo, né, somatizando muita coisa, e às vezes o outro nem sabe. E aí, como Cris trouxe aí, ó, é libertar a dor. Olha que fantástico, né, Rafa? Fantástico. Fantástico mesmo. É difícil a liberação do perdão. O perdão é né, que vem junto ali com a mágoa, né? E a gente vê muito isso. E a falta do perdão, ela adoece. A falta do perdão, ela é cancerígena. Ela é depressiva, né? É algo que tira o sono. Então, volta naquilo, assim. Alguém colocou, né? Você escolhe perdoar. Né? Eu achei isso fantástico. E é verdade, é uma escolha muito difícil. Muito difícil, porque às Rafinha, vezes é algo muito doloroso. Vou passar outro exercício pro pessoal. Vocês gostam de exercício, né? Eu sei que gostam, ficam me pedindo exercícios. E aí, olha, esses exercícios eu uso até nas minhas sessões, com os meus pacientes, e funciona, viu? Coloco em prática. Ó, tem um exercício que é a meditação da gratidão. E é importante, gente, ó. Busca um espaço reservado, um cantinho aí no seu lar. Eu costumo falar que o lar, ele é mais prazeroso do que nossa casa, né? O lar é um ambiente que a gente constrói com muita amorosidade, com muito cuidado, como o céu que Rafa trouxe, né? O meu céu. Então assim, ó, busca um cantinho no seu céu, no seu lar, e aí você vai fazer o seguinte, fechar os olhos, quem quiser colocar uma musiquinha, né, instrumental, e aí respirando e inspirando, ó, vocês vão falar durante 30 dias, isso é um exercício, viu, gente? 30 dias, buscar dizer 20 palavras de gratidão. Vai para esse cantinho e vai dizer 20 palavras de gratidão. Por exemplo, eu agradeço por minha família, eu agradeço pelo meu marido, eu agradeço pelos meus filhos, isso de maneira forte, de olho fechado, acreditando, lançando para o universo que você é grato, que você está agradecendo. 20 palavras. Finalizou as 20 palavras, aí você vai fazer novamente, né, como se fosse um mantra, né? Você vai falar 10 vezes repetidamente. Sou grato, sou grato, sou grato. E aí, para poder você mobilizar a sua mente, né, que você está nessa movimentação de gratidão. E isso vai te ajudar. É um exercício que funciona e que a gente consegue relaxar e consegue agradecer. Então fica essa dica também, viu, Rafa, de exercício. Adorei. Vou fazer Gostou? também. Você Faça. tem que me mandar um resumo dos exercícios Vou depois. mandar para você o resumo dos exercícios. Rafinha, a gente tem 10 minutos, olha como é rápido. Vamos lá, tem outra pergunta? Perguntas, povo. Ó, eu sei que vocês às vezes ficam pensando assim, ó, tudo isso que Leandro e Rafa trouxe é muito simples, né? É muito simples. A gente vai entender que
que é simples, sim. Então a gente precisa compreender que o nosso crescimento humano, ele está na simplicidade. A gente fica esperando coisas grandiosas para que aconteçam, né? E às vezes não é assim. Então, entenda que são coisas simples mesmo, a gente que complica. Então, se prenda a essa simplicidade, né? A simplicidade, ela é poderosa. Então, faça tudo isso que a gente está falando, viu? Isso é importante para a gente. Muito importante. O Pedro, ele está comentando aqui na live que ele fez uma pergunta. E eu li essa pergunta dele, ele fez a pergunta lá no Instagram. Ele perguntou algo, se eu estiver errado, Pedro pode me corrigir, mas ele perguntou algo como uma pessoa que é negativa durante o dia a dia dela, sabe? Uma pessoa bem negativa, você olha e fala, essa pessoa é muito negativa, uma colega de trabalho, um familiar, um amigo, alguém. Como trazer positividade para ela, né? Ou como mostrar positividade para ela. Então, assim, como eu falei, gente, é um exercício, é um processo delicado, né? Essa pessoa, ela tem uma história de vida, né? Então, por exemplo, eu tenho uma colega de trabalho que é muito negativa, não gosto nem de ficar perto dela. Aí ele falou o que falar para essa pessoa, né? Ótimo, primeiro, eu gostei da forma que o Pedro trouxe, porque ele não tá, como você falou, excluindo a pessoa por ser negativa, por si, só nesse momento, pessoa difícil de relacionamento, que você já tinha falado, as pessoas se afastam, mas ele está se colocando como alguém que quer ajudar. Eu tenho uma pessoa que é negativa, o que eu falo para essa pessoa? Gente, como é que eu ajudo essa pessoa? Pedro, o meu conselho, primeira coisa, não conversa nada com ela sobre o agora, sobre essa negatividade, sobre por que ela é negativa com o dia a dia, com a perspectiva de vida. Comece a conversar com essa pessoa para entender um pouco melhor a história de vida dessa pessoa, né? Quando a gente entende um pouco a história de vida da pessoa, a gente consegue entender melhor o presente, né? Começa, traz, cada momento que você estiver com essa pessoa, traz um tipo de pergunta. Como é que é? Como é que foi sua infância? Como é que era com seu pai e sua mãe? Você cresceu, né? E às vezes a pessoa, não, eu fui abandonada pelo meu pai, minha mãe me criou sozinha, eu fui criada pela minha mãe, ou, não sei, tantas versões que podem ter. Quando você, aí, no momento, Pedro, em que você entende melhor a história de vida daquela pessoa, e você fala, eu estou colocando isso, Léo, num cenário de alguém que quer ajudar alguém, que vamos colocar assim, não é grata, é uma pessoa que hoje está sendo ingrata, vivendo de uma forma ingrata, negativa com ela mesma e com a vida, e com as pessoas ao redor. Eu quero me colocar no lugar de ajudar essa pessoa. Eu estou falando dentro dessa perspectiva. Primeiro, você vai entender a vida dessa pessoa, a história de vida dessa pessoa. Uma vez que você se sentir um pouco mais confortável, tipo, entendi melhor porque ela é assim então provavelmente foi por conta disso. Ali você pode começar a trazer conversas com aquela pessoa, como o Léo falou, tentando tirar as vendas dela. Nossa, é mesmo, sua história de vida é muito difícil, mas você lembra que você me falou que você tem uma tia que é bem legal? Né? Então, uau, Fantástico. Nossa, mas eu vou falar, você está indo tão bem no seu trabalho, você viu como você foi promovida, né? Você falou, né? E aí na outra semana você encontra a pessoa e você fala, uau, olha, você está cuidando tão bem de você está de parabéns. Você já percebeu isso? E de repente você se tornou um espelho, mostrando para aquela pessoa as coisas boas que ela não estava conseguindo enxergar, né? Porque a dor dela, como você falou, né? A dor, a mágoa, a falta do perdão, tudo que ela viveu, cegou ela, sufocou ela. E é difícil mesmo nesse momento você ser positivo, você ser grato. Então, volta Rafa, a gratidão ela é tão importante que se a gente for analisar, por exemplo, a Bíblia, né? A Bíblia, sem um olhar religioso, mas assim, como um livro antigo, né? Antiguíssimo. Tem mais de 300 passagens na Bíblia que trazem a referência à gratidão. A gratidão como algo importante. Então, naquele tempo, a gratidão já era algo que era necessário ser estimulado. E a gente percebe hoje, em pleno século XXI ainda, comportamentos que vão contra essa gratidão. Pessoas com dificuldade, né, de ser grato. Né? E não é ser educado, como eu falei no início. Não é fazer oração. É ter gratidão, que é algo diferente. E isso é importante pra gente, né, Rafa? Então, assim, a gente vai entender que quando a gente pratica a gratidão, a gente estimula áreas do nosso cérebro também. E isso a gente aprende lá na aula de neuro, né, Rafa? Que a gente estimula áreas do nosso cérebro. Né? E nesse processo de estimular a áreas do nosso cérebro, a gente começa a liberar algumas substâncias, né? Dopamina, serotonina, e aí começa a produzir o quê?
começa a produzir alegria, começa a produzir afeto, e isso é importante para a gente. Isso faz com que a vida dê certo, né, que a gente acredite e que a gente seja grato. Isso é importante para a gente. Ok, Rafinha? Ok. Posso deixar um exercício? Claro! O espaço é todo nosso. Gostei do exercício. Sou grata pela ideia, vou adotar isso na minha vida. Bom, eu queria deixar um exercício para quem hoje aqui na live percebeu. Eu percebi isso, eu pensei, uau, eu posso ser mais grata. Né? Como eu falei, esse é um assunto que eu amo, porque eu venho de uma história de vida, a minha infância e o meu processo de adolescência foi muito duro e assim, envolveu muito sofrimento para mim, né? Então, como você falou, né? A Fênix, né? Eu realmente ressurgi ali da cinza e me refiz no meio disso tudo e fui procurar um lugar para respirar e para recomeçar a minha história, né? Foi a melhor escolha que eu fiz por mim. Então, eu gostaria de deixar aqui um exercício para você que, como eu, pensou, poxa, eu posso ser mais grata na minha vida. Realmente, eu não tenho emprego dos sonhos. Meu casamento podia estar bem melhor. Meu filho não está indo para o lado que eu queria. Minha vida sentimental, nossa, uau, tá um horror. Minha vida financeira, eu tenho 30, tá como uma pessoa de 15 anos. Enfim, tantas coisas que nós vivemos. Eu queria deixar para você o exercício de começar a ser grato pelas pequenas coisas. Igual o Léo falou. Então, quando você for fazer uma dica, o Léo deu a dica de você fazer o pote da gratidão, né? Vai fazer o pote da gratidão, que vai ser o seu tesouro ali. Comece a colocar coisas que você nunca pensou em ser grato antes. Tipo, eu sou grata porque eu respiro sem aparelho. Sabe assim? Fantástico, Rafa. Eu sou grata porque hoje eu levantei sozinha da minha cama. Bota lá, sabe? E eu fico arrepiada, porque assim, são coisas que eu também. O dinheiro não compra. Olha como isso é forte, né? Às vezes a gente pensa que todos os males da nossa vida tá voltado pro dinheiro. Ele é muito importante, mas ele tem um lugar dele, sabe? Tem outras coisas que o dinheiro não compra. Então, são coisas assim que não é por conta do seu emprego, não é por conta da sua questão acadêmica, se você pôde ou não fazer uma faculdade um dia na sua vida. Às vezes tem essa decepção, poxa, eu nunca pude fazer uma faculdade, mas como a psicologia positiva fala, que a gente estava falando, olha o seu potencial, você é uma excelente cozinheira, você é uma boa ouvinte para suas amigas, é um bom conselheiro, sabe? Os seus amigos Importante, podem... né, Rafinha? Começa Importantíssimo. Coisas, Rafinha, descobre isso em você. a gente vai começar a se despedir já, porque o nosso horário está dando, com gostinho de quero mais. Então, eu quero agradecer a você. Né? E abre espaço para que você possa se despedir, agradecer ao povo. Ainda temos 2 minutinhos aí, fique à vontade para falar com todo mundo. Tá bom, eu quero agradecer a todo mundo que participou hoje na live com a gente. Eu sei que mesmo estando em casa, é incrível como a gente pode estar envolvido em tantas coisas que distraem a gente. Então, Sim. Eu agradeço por você ter investido hoje esse tempo em você, né? Não é sobre nos ouvir, foi sobre te ouvir hoje. Eu creio que enquanto a gente falava, isso traz uma audição interna para quem está ouvindo e atento e participando muito grande. Então, parabéns para você que investiu em você hoje esse tempo. Eu fico muito grata a você por estar aqui, todos os nossos amigos aí de todos os estados do Brasil que estão participando, né? E ao Léo por mais uma vez ter me convidado, como ele falou. E eu tô aqui também, gente, no que a gente puder ajudar, né, Léo? A gente faz. Estamos disponíveis, né, Rafa? E entender que essa gratidão, ela passa essas fronteiras, né, Rafa? Rafa tá lá na Austrália, né? Tão distante, na Califórnia, desculpa, na Califórnia, eu tô mudando. Na Califórnia, tão distante, e a gente está aqui na Bahia, no Brasil, né, em Salvador. Mas a gente entende a importância desse momento, que é um momento de se reconectar, é um momento de ser grato. Então eu quero agradecer a todos vocês também pela presença, pela participação, por disponibilizar um tempo de vocês para estar aqui conosco. Né? Isso é muito importante, isso nos fortalece, isso nos gratifica. Né? Então, assim, eu costumo dizer que é um espaço para a gente interagir. Então, Rafa, já fica aqui para todos o convite da gente voltar com outro tema. Viu? Você vai pensando aí o que você quer compartilhar e a gente traz, né? Vamos aproveitar esse tempo para a gente mandar beijo também. Beijo pro pessoal que a gente gosta, né? Gisane lá em São Paulo.
Temos 28 segundos aí, Rafa. Pode mandar beijo para todo mundo. Beijo, Vou mandar beijo, beijo. Pra Jane, que tá lá no Goiás, as minhas tias que estão lá no Goiás também me assistindo, Renata, que também tá no interior do Goiás, Roberta, o Pedro em São Paulo, a Aline em Salvador, tem a Rose, tem uma colega também aqui na Rafinha, Califórnia assistindo. gratidão, viu, meu amor?